This call is now being recorded. Só um minuto. Ok. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um colóquio aqui do programa de pós-graduação em Engenharia Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E hoje nós temos a satisfação de ter aqui conosco o professor Fernando Machado, que é uma das grandes referências aqui em diversos trabalhos, em particular no trabalho de magneto, de impedância, né? De impedância. Então, eu vou fazer aqui a apresentação dele e, em seguida, eu passo a palavra para ele fazer sua apresentação aqui conosco. O professor Fernando, ele é de Garanhuns, Pernambuco, certo? Ele graduou-se em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, fez mestrado pela Federal de Pernambuco e fez mestrado também pela Universidade da Califórnia, certo? E doutorado e pós-doutorado também pela Universidade da Califórnia. Fui professor adjunto lá, na UCLA, certo? Ele foi professor também na Unicamp e desde 1980, não gosto de dizer o ano, né? Mas desde 1989, ele é professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é professor titular, certo? E ele tem trabalhado aqui no programa de pós-graduação. Atualmente, ele está no programa de pós-graduação em Física e Ciências de Materiais da UFPE. Então, ele tem uma longa história aí em trabalhos na física experimental, em particular em magnetismo e propriedades magnéticas de materiais. E aí eu vou fazer aqui levantar algumas observações importantes, né, dos trabalhos da sua história. Dentre os principais resultados científicos obtidos, destacam-se a primeira medida do calor específico em um quadro cristal e a descoberta da magnetoimpedância gigante. Então, o professor Fernando vamos dizer assim, o pioneiro da magnetoimpedância gigante, certo? Isso é muito importante ressaltar esse fato. Contribuiu para a administração da Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, e de outros órgãos de fomento de ciência e tecnologia. Na UFPE, ele foi coordenador dos ciclos geral e básico, chefe do departamento, coordenador de pós-graduação de ciências e materiais, coordenador institucional do PIBIC, diretor de pós-graduação da UFPE, coordenador da pós-graduação em Física. No Estado, ele foi diretor científico da FACEP, gerente geral de ciência e tecnologia e inovação de Pernambuco e assessor de difusão de ciência do Museu Espaço da Ciência, vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Ele é membro de algumas organizações nacionais e internacionais e ele faz parte da diretoria da Academia Pernambucana de Ciência. Então, você vê, né, eu fiz um resumo aí, copiando aqui o Lattes, de uma história muito ampla, certo? De alguém que tem deixado ao longo dos anos sua marca aí na ciência brasileira. Então, o professor Fernando, com grande satisfação que a gente tem aqui o senhor, e ele vai hoje nos falar sobre impedância magnética gigante na Universidade Federal de Pernambuco, um roteiro, né, de 30 anos, vamos dizer assim, de sua história. Então, sinta-se à vontade, a palavra é toda sua. Bom, Alan, muito obrigado, eu agradeço muito o convite, a introdução mais ainda, você foi muito generoso, né? Na verdade, eu fico feliz também que você tenha concordado com a sugestão do tema, né? Não só porque é um assunto que eu sempre trabalhei a vida toda e continuo trabalhando, né? Mas é porque realmente esse ano, né, nós estamos completando aí 30 anos da descoberta, ou redescoberta, como eu vou tentar demonstrar um pouquinho mais para frente, né? Na verdade, eu aproveitei até um tema, né, que eu apresentei agora no encontro de outono da SBF, foi um trabalho convidado, né? E aí eu expandi um pouco, né, para tornar isso aqui mais numa linguagem coloquial, como deve ser, né, mais para estudantes, né,
pessoas que não são da área, né? E, portanto, eu de certa forma, todos nós sabemos, né, que anualmente a gente tem um roadmap, né? Quer dizer, um roteiro do que está acontecendo nas principais áreas de pesquisa, né? Então, eu peguei, plagiando um pouco aí essa nomenclatura, né? Eu coloquei aí esse roadmap, esse caminho, né? Que nós traçamos nesses últimos 30 anos, né? Vocês vão ver que tem história, tem coisas interessantes a respeito, né? E vai dar uma ideia também de como, às vezes, é difícil, né? Você mesmo estando envolvido, né? Você sabe que essas descobertas são por acaso, né? Embora a gente diz também que não é por acaso que acontece em alguns lugares, você tem que estar trabalhando, tem que estar buscando, né? Mais para cá, mas mesmo assim, né? Você vê que a competição internacional, o reconhecimento e tudo mais, isso pode ter percalços, né? Que eu vou comentar alguns assim, mas muito mais do ponto de vista da história, né? Da magnetoimpedância gigante, né? Então, esse trabalho, na realidade, hoje a gente tem esse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, em espintrônica e nanoestrutura, foi criado recentemente, então nosso trabalho faz parte, né, e lá no Laboratório de Magnetismo da UFPE. Bom, primeiro, antes que chegue no final, naquela correria, né, e sendo um trabalho assim construído a muitas mãos, né, eu gosto de começar agradecendo, né, a todos os colaboradores, né, estudantes, pós-docs, colegas, né, que trabalharam comigo nisso, né? Mas eu gosto também sempre de ressaltar, né, que a professora Reiko, né, que eu mostro aqui embaixo, né, nessa o meu mouse aqui dá uma sumida. Bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele aparece aqui, mas não aparece aqui. Bom, eu vou voltar ele para o tamanho normal, porque eu acho que é isso que está. Eu coloquei aqui. Ele deve estar sumindo, talvez por isso. Eu vou reduzir um pouquinho aqui o tamanho. Peço desculpas aí. Eu quis facilitar aqui o. Tranquilo. Não está aparecendo meu mouse. Estranho, né? Deixa eu fazer mais uma tentativa. Cadê ele aqui? Mouse. Deixa eu tentar agora. É estranho, né? Não está aparecendo o mouse. Eu vou. Eu não sei agora o que é que eu faço. Apareceu aqui. Apareceu. Mas no segundo ele já não aparece, né? Bom, vamos ver se ele retorna. Bom, mas aí a Reiko, né, quando eu voltei dos Estados Unidos, fiz concurso para a Unicamp, né, fui aprovado e tal. E quando eu cheguei na Unicamp, eu tinha trabalhado no doutorado com quase-cristais, né? E das propriedades dos quase-cristais, que aquela liga que foi descoberta e deu o prêmio Nobel, né, ao Scatman, né, ele é um material que apresenta difração de raio-x com simetria pentagonal, que é uma coisa que a gente aprende, eu aprendia, né, em livros textos, né, de que não é possível, né? Porque você não consegue colocar pentágonos no plano, né, preencher sem deixar espaços vazios, né, ou defeitos, né? Então não poderia formar um cristal. Mas aí você tem uma simetria icosaedral que permitia, né? E a conclusão do nosso doutorado, do cálculo específico, que foi muito importante à época,
é de que seria como uma liga amorfa, né? Um material mais amorfo do que seria um cristal, né? O que acontece é que você teria clusters, né? Que tem simetria pentagonal e esses clusters iriam se organizando, né? Espacialmente, né? De tal forma que produzia aquela difração exótica à época, né? Mas aí, chegando na Unicamp, a Reiko trabalhava com ligas amorfas, né? E aí me chamou para trabalhar um pouco perto dela, e aí eu fui. Nesse ínterim, nós conseguimos publicar um trabalho, né? E aí foi quando o Sérgio Rezende começou a ligar para mim nos finais de semana, dizendo que nordestino, né? Tinha que voltar para o Nordeste, etc. Aquela que todo mundo conhece, o empenho que ele tem, né? E eu concordei em vir para Recife, né? E aí continuei trabalhando, e aí eu digo, né? Graças a Reiko, né? Essa, eu estou com essa trabalhando, né, com esses materiais já desde então, né? Por isso que eu faço. Ela faleceu no ano de 2020, né? E aí eu faço essa homenagem aqui a ela, né? Bom, na minha palestra, né, nessa apresentação, eu vou falar um pouquinho do background, né, de como as coisas começaram. Sim, de antemão, eu quero pedir desculpa pelas transparências em inglês, mas como elas foram apresentadas, né, recentemente, o que eu fiz foi expandir, né, para o colóquio. Eu permaneci aí com as mesmas slides, né, mas eu acredito que todos vão poder entender perfeitamente bem, né? Então vou iniciar falando um pouquinho de como foi essa descoberta, né? O que é a GMI propriamente dita, né? Como ela é medida, né? Como é que se explica fisicamente, né? A dependência da magnetoimpedância, né? Com o campo, com a frequência, né? Vou falar de um efeito exótico, né? Que você não vê isso em magnetorresistência gigante, foi descoberto por Babish, Fert e outros, né? Vou falar de aplicações da GMI para vocês terem uma noção de que isso aí realmente é um fenômeno bastante interessante e aplicável, né? Também, não só a própria GMI ela é interessante do ponto de vista físico, mas ela pode ser usada como uma ferramenta, né, para investigar fenômenos como spin glass, né, vidros de spin, né, e inclusive um efeito que a Holanda conhece muito bem, né, que é fazer ressonância ferromagnética usando medida, né, de transporte, né, medida de impedância, né? Vou fazer comentários finais e um agradecimento, né? Bom, como o meu pointer não voltou, né, meu mouse, eu vou fazer uma coisa porque me incomoda você estar falando sem chamar a atenção aqui dos pontos. Eu vou salvar em PDF, se vocês me permitem. Salvar como. Claro. E eu acho que no PDF, né, eu vou conseguir aparecer, porque eu não sei o que foi que aconteceu aqui. Eu tentei fazer o mouse ficar grande para poder vocês verem melhor e alguma coisa mexeu na configuração. Então, talvez o PDF me permita aparecer aqui, né? E como vocês podem ver, quando abre assim, ele está... Esse aqui não. Deixa eu ver aqui. Coloco. O ruim do PDF é que eu não sei se eu vou conseguir abrir um videozinho.
E aí... Pronto. Eu acho que aqui vai ser visualizar em tela cheia. Vamos lá. Bom, então, como eu falei, eu vou fazer um background, né? Aqui está pelo menos aparecendo uma barrinha vertical, né? Vocês conseguem ver, perfeito? Sim. Consegue? Está melhor, eu me sinto mais tranquilo. Bom, então como é que isso começou, né? Foi mais ou menos no início, né, da minha chegada nos anos 90, né? Eu não tinha ainda um laboratório, uma infraestrutura muito boa de pesquisa, né? Eu tinha trabalhado com calor específico, com transportes, né? E queria implantar isso na UFPE. E aí tinha um estudante, que é o Benedito Lopes da Silva, que estava fazendo os cursos de doutorado, né? E aí me procurou e perguntou, olha, não tem alguma coisa para fazer, porque eu estou fazendo os cursos, e aí eu vou aprendendo e tal. E tinha o Erivaldo Montarroios, né? Que depois foi meu aluno de doutorado, depois ele foi se aposentou, foi para Rural, né? Passou um tempo lá. E aí ele perguntou se tinha alguma coisa que podia fazer. Eu tinha voltado numa conferência e visto que era possível induzir anisotropia nos amorfos fazendo annealing, né, tratamento térmico, aplicando um campo magnético. Tá? E aí eu disse, vamos ver como é que isso mexe com a magnetorresistência. Né? Não estava pensando em impedância, nada. E uma maneira de medir, né, essa impedância é passando a corrente alternada e medindo a tensão. Ou seja, basta ter um gerador e um loquinho que você faz medidas, né, e um campo para aplicar. E aí ele fez isso, né? E aí aqui no canto você vê que observa-se, né, que à medida que você aumenta o campo, tem um pico, né, nessa magnetorresistência, né? E aí quando você volta, tem uma esterese, né? E isso aqui é um material ferromagnético, né? E aí, para vocês terem ideia de quão pequeno esse campo, né? Esse pico aqui é na faixa de 1 a 2 oestas, né? E o campo da Terra é meio oestas, né? Então você tem uma variação muito grande na magnetorresistência, né? Um campo magnético muito pequeno. Então isso é o sonho de consumo, né? Para fazer sensores magnéticos. Só que na época eu não entendia duas coisas, né? Primeiro, esse valor aqui era 1 ordem ou 2 ordens de grandeza maior do que a medida feita sem usar corrente alternada. E segundo, eu percebi naquela época, né, nós percebemos, que esse pico aqui crescia muito com a frequência, mas eu não entendia nada e para não deixar batido, né, nós escrevemos, né, de que o efeito da magnetorresistência longitudinal o longitudinal seria 10 vezes menor, né, do que o que nós observamos, né, e que a gente tinha visto um aumento, né, dessa magnetorresistência, né, com o aumento da frequência. Aqui nós chamamos magnetorresistência porque nós usamos uma frequência muito baixa. E ao usar uma frequência baixa, sempre que nós usamos frequência baixa, dizemos que estamos medindo DC. Tá? Bom, e aí publicamos esse trabalho, que foi de uma conferência, né, da 3M, né, e ele foi publicado aqui em maio, né, de 93. Então, por isso que eu estou dizendo que esse ano, né, nós comemoramos aí os 30 anos. Né? Então, foi uma brincadeira assim, de laboratório que saiu. Tal. Mas aí nós começamos a pensar, né, o que se não valeria a pena investir um pouco mais de tempo. E aí, no mesmo ano, né, no Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, né, eu apresentei um trabalho, né, que foi parte da tese do Erivaldo e uma parte do trabalho que o Benedito estava fazendo. E lá, né, nós já aumentamos a frequência, desde os 50 Hz que nós tínhamos visto da primeira vez, até 5.000 Hz, e aí vimos que isso aí crescia de uma forma muito acentuada, né, e, portanto, era alguma coisa que merecia, né, uma investigação, né, cuidadosa. Aí já no ano seguinte, né,
na 3M, né, na conferência 3M em Minneapolis, e aqui começam as curiosidades, né? Nós expandimos, né, fizemos um trabalho muito mais completo, né, e fomos até 100 kHz. E aqui vocês veem quão bonito, né, quão limpo, né, é o sinal. São variações de 30% aqui para a frequência de 100 kHz, que não é a frequência alta. 100 kHz, porque a maioria dos loquinhos comerciais, né, eles iam até essa faixa naquele período, né? E a gente mostrou que ele varia aqui com a raiz da frequência, né? Portanto, é um sinal que, se continuasse aumentando a frequência, certamente haveria também um aumento. E quando a gente fala 30%, nós estamos falando por 30% de uma quantidade grande, porque as ligas amorfas, né, elas têm uma resistividade muito alta, muito, muito maior do que qualquer metal. Então, 30% de uma coisa grande é realmente detetável, né? E, de novo, isso aí foi o que chamou a atenção da comunidade científica internacional. Certo? Até então, né, ninguém conhecia absolutamente nada sobre esse efeito, né, esse crescimento com a frequência. Bom, e aí vem algumas curiosidades, né, que eu fiz questão de registrar agora no livro dos 50 anos, né, do Departamento de Física, que foram escritos aqui pelo Ascendino, o Galindo, né, o Oswaldo da USP, né, e o Vanderlei da Universidade Federal do Maranhão, né, eles foram convidados para fazer esse livro. Está disponível, né, para quem quiser consultar, comprar, etc., né? E aí, mas as curiosidades são o seguinte, né? Primeiro, na conferência de Minneapolis, né, eu já estava trabalho aceito, né? Eu muito animado para mostrar esse fenômeno, né, que era uma coisa muito diferente do que se conhecia até então, né? Mas aí veio o Itamar Franco, né, que ele assinou um decreto, né, proibindo todo e qualquer funcionário público, né, de se ausentar, né, no período, né, de agosto, né, de 7 de outubro, né, até 31 de 12. E a conferência, né, ela foi em novembro, né? Então, eu não pude apresentar esse trabalho. É um trabalho pioneiro, né? Um trabalho assim, muito interessante, qualquer um teria o maior prazer, né, de estar presente. E aí nós combinamos, eu, Fred e Sérgio, de que um de nós teria que ir. E aí o Frederico disse, olha, eu banco, eu vou, eu pago com meus recursos, etc. Tal. E aí ele foi e apresentou por mim, apresentou o trabalho do Sérgio, né? E o trabalho que ele tinha, né? Segundo ele, né, foi concorrido demais, etc., mas eu não vi. Aí, logo depois, né, isso aqui circulou no país, né, de que foi alguém descobriu uma coisa interessante e tal, e a Globo foi lá no laboratório, né, e fez uma filmagem, né, para passar no Fantástico. Mas foi a semana que ia passar no Fantástico foi exatamente quando a Ayrton Senna morreu. Então, passaram-se 3 semanas, 4 semanas só falando da morte da Ayrton Senna, e aí foi esquecido, tal, e nada se falou. No ano seguinte, né, na conferência, eu só soube depois, né, fizeram um workshop sobre a GMI, né, e eu não fiquei sabendo, nem fui convidado, etc. Tal. Então, eu achei aquilo ali, de certa forma, no mínimo descortês. Né? E aí eu peguei o avião, fui lá para a Universidade da Califórnia, lá em San Diego, né? E aí conversei com o Ivan Schuller, né? Que é um sul-americano, mas ele está lá há muito tempo e ele sempre interage bem, depois eu me tornei amigo dele, né? E aí ele disse, não, você vai lá e você vai apresentar um trabalho, né? Eu vou anunciar tal. E não existia post-deadline. Talvez esse foi o único trabalho até hoje na 3M que foi um post-deadline paper, né? E foi em Albuquerque. Aí eu saí lá de San Diego, fui para Albuquerque e apresentei o trabalho. Então, você vê, são coisas que às vezes engata, né? Você apresenta o trabalho e vai para um workshop e as coisas fluem, aí você tem uma divulgação, mas às vezes começa a travar, e essas são curiosidades, né, que eu conto lá. Tem outras que eu só conto em particular, né, mas essas aí eu posso dizer. Mas depois que nós publicamos o trabalho,
Aí surge, né, na literatura, né, alguém me mandou isso, né, eu acho que foi até o Marcelo Nobel, que é da Unicamp, né, com quem eu tive a oportunidade de conviver enquanto estava lá. Ele disse que existia um trabalho, né, em que dois autores, né, tá 3 aqui, né, tem 2 trabalhos, em que eles tinham feito medidas, né, abaixo de 500 Hz e tinha visto alguma coisa que lembra, né, o que a gente tinha visto, né, só que a limitação dele era para baixas frequências, né, mas qualquer forma, né, todos os ingredientes estão aí. Ele viu em baixa frequência, né? Então não chega a ser magnetoimpedância gigante, porque a frequência é baixa, mas eu digo que todos os ingredientes estão aí. Mas isso foi em 1935. De 1935 a 1993, não tem nenhum trabalho, absolutamente nada, que reporte esse efeito da dependência com a frequência da magnetoimpedância. Eles prometeram, né, nesse trabalho, né, que é simplesmente, né, praticamente essas 2 colunas aqui, que iriam publicar em breve, né, mas nunca fizeram. Né? E aí passaram-se 60 anos, né, até que nós fizemos o nosso trabalho com frequências bem mais altas e colocaram. Ele era da Marinha, né, americana, né, inclusive, né, agradece ao Almirante, né, pela permissão de publicar, né? Mas por que é interessante estudar a condutividade elétrica? Primeiro, porque é mais fácil de medir, né? Ajuda a definir que tipo de sólido você tem, que tipo de material, né? Você pode estudar efeito de dopagem, pressão, temperatura, etc. Ver transições de fase, né? Supercondutividade, localização, efeito Kondo, né? Você pode fabricar sensores, né? Se você encontra um material que é bastante... tem alguma dessas coisas interessantes. Com magnetoresistência, você faz sensores, como tem dentro de cabeçote de leitura de gravador, tem efeito Hall, etc. Tal. Então, tudo isso é interessante, mas muito melhor do que qualquer outra coisa é que, para quem está começando um laboratório, né, não tem técnica mais simples que você pode implantar. Tudo que você precisa é uma fonte de corrente, pode ser AC ou DC, e alguma coisa para você medir a tensão, nanovoltímetro ou loquim. E aí você aplica um campo, varia a temperatura, etc., faz qualquer coisa desse tipo, e aí você tem digamos assim, resultados que você pode publicar e, com isso, criar uma tradição e conseguir equipamento. Os materiais que eu usei inicialmente, né, que são fitas amorfas e fios, eles são muito fáceis de serem fabricados também, né? Na verdade, a gente precisa de um forno a arco para poder fundir os elementos. Normalmente, as ligas têm 5, 6 elementos, né? Então você precisa fundir. Mas você tem que também produzir um resfriamento que seja mais de 1 milhão de graus por segundo, né? Normalmente, você aquece a 1.200 graus, joga isso numa roda de cobre, né, que está girando aqui em alta rotação. O contato com essa roda de cobre vai à temperatura ambiente em alguns milissegundos, e com isso você produz variações de 1 milhão de graus por segundo, e o material não tem tempo de cristalizar. Ele fica na forma amorfa, né? Você pode fazer tanto na superfície externa, né, de uma roda de cobre, como na superfície interna, onde você tem aqui um fluido, né, dentro dessa roda, e se você joga aqui, você produz, por exemplo, fios, porque a tensão superficial da água produz esse tipo de filamento. Aqui tinha um filmezinho, mas eu vou pular, porque eu passei por PDF. Experimentalmente, como eu falei, é muito simples, né? Basta que você tenha aqui uma bobina de Helmholtz, como eu tinha antes, eu não tinha magneto. Você pode ter agora um magneto, né, com campos mais altos, você pode ter bobinas supercondutoras, depois você consegue mais financiamento. E aí você tem um gaussímetro, né, para medir o campo. Aí você pode usar tanto um loquim, né, como está aqui, como você pode usar um analisador vetorial, né, de network, né? E aí, com isso, você pode variar desde frequências baixas até chegar em micro-ondas, né, como eu vou mostrar aqui. Mas, finalmente, do ponto de vista físico, o que é essa magnetoimpedância gigante, né? Se você olha no livro do Jackson, né, ele descreve lá a impedância de superfície, né? Na realidade,
toda vez que você aplica, né, passa uma corrente alternada num condutor, né, a corrente DC ela passa por toda a área transversal, pela seção transversal do fio, ela preenche o condutor. Mas uma corrente alternada, se a frequência é muito alta, por conta do efeito de penetração, você tem aqui a corrente penetra, né, só uma fração, né, da seção transversal. E isso depende da resistividade do material, depende da frequência que você está usando e depende da permeabilidade do material. Se você está em frequências muito altas, né, esse número aqui é muito pequeno, então a corrente flui na superfície do metal. Se você tem um material que tem uma permeabilidade altíssima, né, por exemplo, um material amorfo, ele tem uma permeabilidade da ordem de 10 a 5. Um material normal, um ímã permanente, é da ordem da unidade. Então, você tem 10 a 5 vezes maior. Então, num material amorfo, isso aqui é muito pequeno. Então, o que é que acontece se você tem um material amorfo, com a permeabilidade alta e uma frequência alta? A corrente só flui pela superfície. Então, quando você calcula qual é a impedância, né, de superfície, você vê que ela tem uma expressão bastante, não é tão complicada, né, mas que depende desse skin depth, que varia com campo, varia com temperatura, porque a permeabilidade, a resistividade varia com campo, temperatura e composição da amostra, etc. Né? Então, na realidade, a magnetoimpedância gigante, ela é um efeito semiclássico, no sentido de que você tem eletrodinâmica clássica, né, aí eu estou mostrando, mas ela é semi porque você tem a magnetização, ela entra aqui, ela influencia, né, na permeabilidade, que não é nada mais, nada menos do que mais a suscetibilidade magnética. Então, qualquer fenômeno, né, de magnetismo que se manifeste na suscetibilidade do material vai se manifestar na permeabilidade e, portanto, na magnetoimpedância, por isso que ela é bastante interessante. Nós fizemos um modelinho, né, para mostrar a dependência de um campo, né? Isso aqui é um resultado experimental, isso aqui é o resultado do modelo, né, onde basicamente o que a gente tem, quando você tem uma fita amorfa, um fio, são domínios, né? Esses domínios, nesse caso aqui, eles são transversais ao comprimento da fita, né? Porque foi induzido a anisotropia, foi o que nós fizemos no início. Mas aí quais são as energias que você tem? Tem energia ímã do campo magnético aplicado. Então, você tem um campo magnético aplicado aqui, H, você tem energia ímã. Você tem energia de anisotropia, que é aquela que quer fazer com que os domínios fiquem transversais à fita. Você tem energia ímã devido ao campo criado pela corrente alternada. A gente sabe, né, pela regra aqui da mão direita, que você vai ter aqui um campo circular, né, no entorno da fita, né, e aí embaixo está numa direção, em cima na outra, e aí você tem uma energia ímã associada a ele. E, por fim, se esse campo aqui é pequeno, na hora que o campo aponta para cima, esse domínio aqui é favorecido, ele cresce, e o que é contrário a esse campo diminui. Então, essa parede de domínio aqui, ela se move. Mas aí, se o campo agora inverte para o outro lado, cresce esse que está menor e o outro diminui, então essa parede fica oscilando, né? E essa energia daí é a energia elástica, né? E aí tem esse termo aqui. Tudo que a gente faz é somar esses termos e minimizar para encontrar qual é o ângulo ideal aqui da magnetização. E aí você calcula a magnetização, calcula a suscetibilidade, a permeabilidade e, portanto, você tem a dependência do campo. Tão simples quanto isso. Já a parte da frequência, né, ela é um tanto interessante, porque ela tem tanto a dependência do movimento aqui das paredes de domínio, que é esse primeiro termo, quando você tem um campo magnético muito intenso, né, ou intenso o suficiente para remover os domínios, a magnetização aponta aqui na direção do campo e ela está simplesmente precessionando, né? Então, você pode aplicar agora um campo alternado transversal e produzir o efeito que a gente chama de ressonância ferromagnética. Então, naturalmente, aparece aqui o efeito da ressonância ferromagnética. Ou seja, nós temos na permeabilidade dois efeitos principais: o movimento da parede de domínio e a ressonância ferromagnética. Aqui são dados experimentais, né? Foi feito pelo Albert Einstein, né? Que também é professor da Rural, né? E durante o trabalho dele no laboratório, em que a gente faz medidas, né, de impedância, né, variando o campo e variando a frequência.
Então, a gente vê que à medida que a frequência aumenta, você precisa de um campo de ressonância maior, e aí você pode fazer ressonância ferromagnética sem precisar usar cavidades, o guia de onda, né? Simplesmente medindo, né, a impedância do material ferromagnético. Aqui nós mostramos dois efeitos, né? Quando você introduz apenas a parede de domínio, esse efeito satura, porque chega um momento que os domínios não acompanham mais essa corrente alternada, e aí começa a prevalecer aqui o da ressonância, né? Então é bastante conhecido, né? A gente obtém os limites que são esperados, o limite DC, o limite de uma de uma impedância de superfície, né? Então tudo isso está muito bem explicado do ponto de vista fenomenológico, né? Então os modelos eles se aplicam bastante bem. Agora, tem um fenômeno que também nós descobrimos associado com a magnetoimpedância, que é bastante curioso. Normalmente, né, a gente utiliza o efeito Hall para medida de campo magnético, porque ele é antissimétrico, né? Se você aplica, né, o campo numa direção, a tensão Hall tem um sinal. Se você aplica no sinal contrário, ele inverte. Então, o efeito Hall, né, ele permite você medir o campo positivo e negativo, né? Se você tem um sinal negativo, é porque você tem o campo contrário ao que seria positivo. No caso da magnetoimpedância, né, eu vou pegar o magnetorresistência, isso aqui não é verdade. A gente tem dois picos, né, e são simétricos com relação ao campo aplicado. Mas nós percebemos que se nós aplicarmos uma corrente, né, DC somada com a corrente alternada, essa curva fica completamente assimétrica. Então, se eu estiver medindo um sinal aqui, que é bem maior do que nessa direção, eu posso dizer que o campo aqui é positivo, né? E eu posso fazer isso tanto com correntes numa direção como na outra, e aí eu posso, mudando o sinal da corrente, eu posso dizer qual é a direção do campo, né? Então, isso é extremamente importante em aplicações de sensores. Falando em aplicações, né, a GMI ela é usada já em muitos sensores, em muitas eletrônicas, né? Por exemplo, né, esse aqui é um jogo, né, da Nintendo, né, em que se tem um acelerômetro, né? Você dá uma tacada, por exemplo, e pela tacada você quer saber qual é a força que você aplicou, né, no seu brinquedo, né? De tal maneira que você pode calcular a trajetória de uma bola, de um bola de golfe, etc. Tal. E aí, esses sensores eles são utilizados para isso, né? Normalmente, você tem aqui um suporte, né? E sobre esse suporte você tem um ímã preso, né, a uma dessas lâminas, né? E embaixo você tem um sensor. Toda vez que você acelera, né, por conta da inércia, né, a haste ela não sobe, né, ela tende a ficar, né, por inércia, e aí o ímã aproxima. Então você pode medir, né, a velocidade com que esse sinal cresce e a intensidade, e aí você calcula qual é o impulso que está sendo dado, e aí você sabe qual é a distância que pode atingir, né? Você pode usar também para fazer miligaussímetros, né? Para medida de campos magnéticos muito pequenos, né? Em bússolas, em celulares, né? E você faz dispositivos, né, minúsculos que você pode incorporar aí em várias tecnologias, né? Hoje já se usa, né, GMI para você detectar sinais vitais, né? Eu vou mostrar um exemplo feito na PUC, né, com colaboração, né? Mas em vários locais você pode detectar, por exemplo, sinais vitais se o paciente, por exemplo, está respirando, né? O batimento cardíacos, né? Você pode usar isso para freios ABS, né? Para controlar a velocidade de freio, né? do disco, né? Você pode controlar tráfego, né? de transporte, né? Pela contagem, né? desses automóveis, né? E você pode usar também coisas na escala nanoscópica, né? Aqui, por exemplo, é um contador de vírus HPV, né? Normalmente, o que se faz, você tem
um sensor, né, que você pode montar aqui na forma de um meandro, e aí você pode funcionalizar uma partícula, uma nanopartícula, e essa nanopartícula magnética, ela pode, em contato com um vírus, né, ela pode aderir, né, e depois você faz uma lavagem separando aquelas que têm o HPV e que não tem HPV, e pelo campo magnético produzido, né, você pode determinar qual é a quantidade de vírus que você tem, simplesmente medindo aqui a magnetoimpedância, que é proporcional à quantidade de nanopartículas. Você pode fazer sensores, né, que são flexíveis, né, tanto para, como eu falei, né, para sistemas vitais, né, para detecção de sistemas vitais, como em robótica e integrado, né, com roupas para efeitos especiais, né. Você pode fazer, né, sensores usando multicamadas, né. No passado, havia uma dificuldade muito grande das pessoas aceitarem, digamos assim, como uma boa solução tecnológica, porque nós tínhamos fitas, né, fitas de 5 centímetros de comprimento, era feito de uma técnica em que o material ele tinha uma espessura muito grande para ser integrado, era da ordem de 10 micros, 20 micros, né? E com isso a gente tinha, digamos assim, era difícil convencer a usar em tecnologias mais avançadas, né? Mas hoje ele é feito com multicamadas, né? E você pode preparar isso em várias superfícies, em Kapton, em vidro, em silicon, né? Em diversas superfícies, né? Então, aqui é um exemplo de um sensor de campo, e aqui você vê que a variação, né, está na casa de centenas de miliohms, né? E, normalmente, às vezes, sensores, você mede micro-ohms, nano-ohms, etc. Tal, né? 10 a menos 9. Nesse exemplo aqui, né, foi feito com o pessoal da PUC, né, que é um grupo coordenado pela Elizabeth Costa Ribeiro, né? Isso aqui é o batimento da carótida, né, onde foi feito aqui um sensor, né, diferencial, né, onde se pode medir, né, o batimento cardíaco, né, na carótida, e você pode estudar cardiomagnetopatias, né, que são doenças que só aparecem através do campo magnético produzido ou pelo coração, né, ou por outra parte do organismo, né. Aqui, por exemplo, né, você pode detectar, né, agulhas, né, que é uma outra aplicação que foi feita e patenteada, né, com eles, né, é que é muito comum pessoas enfiarem, né, no corpo, ou por acidente, ou problemas mentais, né, ou com alimento, que às vezes não percebe, uma agulha, né? E a técnica que se usava para localizar essa agulha ou é uma dose muito alta de raio-x, que muitas vezes, né, as pessoas não podem, porque é acumulativo, né? Principalmente uma gestante, né, vamos dizer assim. E aí não dá para fazer uma cirurgia exploratória, né? Procurar uma agulha. Primeiro que ela entra num lugar e com o movimento do músculo ela quebra e tem partes em vários lugares. E aí foi feito um sensor com uma agulha, né, de aço, e o aço é magnético. Você pode não só detectar, né, a agulha, como a direção em que ela está e quanto pedaço ela se partiu, e aí o cirurgião vai lá e pega, né, isso aí. Tem uma outra aplicação, né, que nós encontramos para o sensor, que foi estudar uma transição de fase vidro de spin num ferro-magneto, que é esse ferro zircônio, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, tem 2 amostras, né, que a gente mede a magnetização, abaixo aqui de 230, 240, você vê que o material é ferro-magnético, mas aqui em baixa temperatura existe uma anomalia, né? E essa anomalia foi associada com a fase vidro de spin. Nós estudamos isso aqui usando técnica convencional, que é a suscetibilidade AC, né? Mas uma curiosidade é que a maioria, se não todos atualmente, né, equipamentos que faz esse tipo de medida, né, ele só mede até 10 kHz. Né? Você não consegue ir a frequências mais altas, né?
Então, por exemplo, quando a gente vê aqui o deslocamento, né, da suscetibilidade a C com aumento da frequência, você pode ajustar, digamos, esse deslocamento, né, da temperatura, né, a temperatura que está mudando à medida que você aumenta a frequência. Essa relação daqui, ela pode ser explicada com a lei de Vogel-Fuchs, que nada mais, nada menos do que essa expressão daqui, ou com lei de potência, né? E aí, uma ideia que nós tivemos foi usar a magnetoimpedância gigante para estudar essa fase vidro de spin, né, em altas frequências, acima de 10 kHz. Então, vocês observam aqui, né, nessa figura, aqui tem a variação da impedância, aqui é variando com o campo, né? Então você vê que tem um pico aqui, né, bem definido, e aqui variando a temperatura. À medida que a gente sai da temperatura ambiente, né, chega na temperatura de transição, a permeabilidade magnética cresce muito, o skin depth diminui muito, a corrente flui para a superfície, passa por uma seção transversal muito pequena, né, e a gente sabe que a resistividade ou a impedância, a resistividade pelo comprimento dividido pela área transversal, né? Então, se a área transversal diminui muito, porque a corrente flui na superfície, isso cresce muito, e aí vai diminuindo, e chega lá em baixa temperatura, você tem aquele efeito que era observado. Então, olhando o perfil aqui, né, simplesmente fazendo corte, né, nessa figura, a gente vê que a permeabilidade tem essa forma, né, e, de novo, está aqui aquela anomalia. A gente pode usar, né, a permeabilidade, no caso, ela produz esse tipo de efeito skin depth, né? Então, veja que quando está na temperatura ambiente, a corrente flui basicamente por toda a superfície do material, porque ele tem na ordem de 10 a 20 micron, né? Quando ela passa pela temperatura de transição, ele diminui muito e produz o aumento da permeabilidade e, consequentemente, o efeito da magnetoimpedância. E aí o curioso é que se a gente agora tira, né, essa dependência aqui com a frequência, né, da região do spin depth, a gente vê que ela produz, né, uma lei de escala que dá informações sobre a lei de escala num tempo muito curto, 10 a menos 6 segundos, ou seja, em torno de 1 MHz. Ou seja, a magnetoimpedância gigante, ela permite fazer medida de suscetibilidade ou permeabilidade em frequências que outras técnicas não conseguem acessar. Nesse caso aqui, é uma técnica que permite ir até frequências de megahertz ou gigahertz, se você estender essas medidas, né, para micro-ondas, né? Então, é uma aplicação que é extremamente importante para estudar não a magnetoimpedância em si, mas um fenômeno que se manifesta na magnetoimpedância, que é a fase vidro spin reentrante. Tem um outro problema físico que ainda não foi resolvido, né, e que nós abordamos, né, e que continua não sendo resolvido, tá? Que é a transição de fase, né, induzida pelo congelamento da componente de spin, de um vidro de spin, a componente transversal do vidro de spin. A gente sabe que um vidro de spin é um sistema que, se você resfria ele, né, na ausência de campo aplicado, ele congela de uma forma totalmente aleatória, de tal maneira que a magnetização é nula. É como uma fase paramagnética, só que na paramagnética os momentos magnéticos estão, por conta da energia térmica, né, estão agitados, né, e na média dá zero a magnetização. Aqui não, eles estão congelados. E isso origina, em modelo físico, pode ser anisotropia aleatória, pode ser frustração, tem várias razões para isso. E o que foi proposto nesse trabalho, né, você vê que é de 82. Nesse trabalho eles propuseram que se você tem, né, uma determinada anisotropia no seu vidro spin e você resfria, né, isso aqui é a temperatura, né, se você resfria o material, você vai entrar numa fase vidro de spin pelo congelamento da componente longitudinal do spin.
é como que longitudinal está congelado, mas essa daqui, a transversal, né, ela ainda apresenta dinâmica. Então, se você continua resfriando, vai chegar agora numa temperatura que você vai ver agora o congelamento da transversal. E por que a magnetoimpedância gigante é importante? Como eu falei logo no início, você tem uma corrente passando, por exemplo, pelo fio, pela fita ou pelo filme, né? E aí você produz, pela regra da mão direita, um campo que é paralelo à superfície, ou seja, ele é transversal, né, ao campo aplicado. Então, o que você está medindo é a suscetibilidade transversal. Então, com a GMI, a gente propôs, né, nesse trabalho, observar o congelamento dessa componente transversal, porque a gente estava vendo a componente transversal. E aí fizemos, né, o modelinho, né? Como eu falei antes, a gente tem o modelo da parede de domínio, né, onde essa contribuição aqui é a contribuição da suscetibilidade, e aí a gente consegue, né, colocando aqui para o tempo de relaxação, né, dos momentos magnéticos que estão no domínio, né, uma lei de potência, que é a que descreve o que a gente chama, né, de crítico slowing down, né, à medida que a temperatura se aproxima da temperatura de vidro, né, isso aqui vai para zero, né, e aí o tempo de relaxação cresce muito, então você tem um slowing down, a dinâmica vai ficando cada vez mais lenta, né? E isso produz uma permeabilidade que tem essa expressão daqui, né? E aí fizemos a medida no material que é o cobre manganês, né? Uma liga de cobre manganês, são filmes, né? E aí, de novo, medimos aqui a magnetoimpedância, tem esse crescimento aqui, porque a magnetização do vidro spin vai crescendo, e aqui a gente vê essa anomalia, né, que está mostrada aqui em cima, e aí conseguimos, discutindo, né, em termos dessa transição, observar, mas não é ainda eu diria, não fecharia o problema, não é tão claro, né, porque a gente não viu uma correlação muito forte com o expoente que a gente gostaria de ver. Outro tipo de trabalho que a gente tem feito, né? E aqui, por exemplo, entra a Gilvânia, né, que está na UPE, né, que tem colaborado muito com a gente, usando multicamadas, né, para fazer meandros, né? Com isso, a gente consegue, medindo a permeabilidade, são permalói, né, liga de permalói, né, em cima de cobre, né, com espaçadores aqui não magnéticos, e a gente consegue mostrar que há uma variação muito grande. Você vê que a variação aqui é de ohms, né? Em campos muito pequenos, né? O campo da Terra, isso aqui é a variação com o campo da Terra. É suficiente, né, para você fazer uma bússola, por exemplo, né, para aplicações, ou qualquer outro tipo de sensor. Não sei como é que eu estou com o meu tempo aqui, mas está chegando no finalzinho, eu tenho que andar um pouquinho mais rápido. E multicamadas também, né? Fizemos o mesmo tipo de trabalho. Né? E aí, um outro efeito que não era esperado e que nós descobrimos, e até hoje ninguém reproduziu, gostaria muito que alguém fizesse, é o efeito Hall. Né? A gente sabe que a tensão Hall, quando você aplica um campo perpendicular à corrente, né, você produz um campo elétrico transversal que desloca os portadores de carga, cria uma tensão, e aí você pode definir uma tensão Hall, né, uma resistência Hall, que é simplesmente proporcional ao campo aplicado e à corrente. Mas veja que ele é inversamente proporcional à espessura do condutor. E é claro que se eu tiver uma corrente alternada, eu esperaria que essa corrente, né, esse sinal, ele fosse jogado para a superfície e produzisse um efeito semelhante. Né? No efeito Hall, ele é proporcional ao campo quando o material é não magnético. Mas se ele é ferromagnético, ele tem um campo interno em que você produz, né, esse tipo de deslocamento, né, simplesmente produzido pelo campo magnético devido à magnetização. Né? Então, você vai ver esterese, você vai ver um crescimento que um comportamento dessa forma. Você pode tirar a magnetização de saturação, pode tirar vários... pode tirar, inclusive, o tipo de portador, o sinal do portador, etc.
E aí nós fizemos esse tipo de medida e mostramos que também no efeito Hall, na resistência Hall, você tem também esse tipo de variação, né? Se você vai para baixa frequência, você não tem, mas se você aumenta a frequência, você termina tendo o que se vê também na magnetoimpedância gigante. Fizemos 2 trabalhos, né? Esse aqui foi já um pouco depois, já foi com a Litze, e aí você vê que tem esse efeito, ele é universal, né? É esperado, né? Porque tem a ver com o efeito. É possível fazer, né, também sensores GMI, né, e sensores de Hall, também flexível, né? Agora, o que mais, eu diria assim, me chama a atenção, né, de todos esses efeitos que a gente vê, como eu falei antes, é poder fazer ressonância ferromagnética, né, em materiais ferromagnéticos, né? Ou seja, em frequências muito altas ou em campo alto, o domínio não acompanha a frequência, né, o campo magnético, AC, então ele não contribui. E também, se o campo é muito grande, a amostra está saturada e você não tem mais domínio. Então, o único termo que sobrevive na permeabilidade é esse termo da ressonância. E, de novo, eu reproduzi aqui os resultados que a gente tinha obtido, né? Essa aqui é a relação de Kittel, que descreve o deslocamento, né, da frequência com o campo de ressonância com a frequência de ressonância, é bastante conhecido e é esperado, é a maneira de você testar, né? E aí nós, utilizando aí um material que eu tinha recebido de um colega, né, o João Paulo Sinek, nós fizemos, né, a ressonância ferromagnética em um fio de cobre, né, da ordem de 200 micro, né, o fio, com uma camada de cobalto e fósforo. Esse material é ferromagneticamente mole, né, e nós usamos aquela configuração que eu mostrei lá, um analisador, né, um Network Analyzer, né. Aqui tem um circulador, para quem trabalha com micro-ondas conhece. E aí a gente injeta, né, a micro-onda, está usando aqui uma strip line, né, que é um plano de cobre com um dielétrico, e o fio é o condutor, né, é o segundo condutor, e com isso a gente joga micro-ondas e pega a micro-onda de volta e analisa e observa aqui no computador, né. Então aqui está o espectro, né, varia com a espessura, naturalmente, da amostra, porque a gente sabe que o skin depth, né, ele tem uma relação com a espessura. E aí o que nós vimos foi que, de fato, né, a relação, isso é um trabalho que está submetido no Applied Physics Letters, né, estamos aguardando aí o resultado, e, de fato, né, esse deslocamento aqui com a frequência, ela satisfaz a fórmula de Kittel, né, mas, curiosamente, apesar de ser um fio, ela satisfaz a relação de Kittel para uma placa, né? E isso é natural, porque se você tem um fio e todos os domínios, né, estão, né, orientados ao longo do fio, é como se você tivesse uma placa simplesmente enrolada, né? Então, do ponto de vista de precessão, né, do momento magnético, é como se você estivesse precessionando em uma placa infinita, né? Só que ela está dobrada, está girada, né? Bom, um comentário final, né, dessas coisas que acontecem com a gente, depois de uns 20 e poucos anos, usando esses modelos, né, eu submeti um trabalho e aí tinham 3 referis. 2 deles, né, disseram que não poderia usar o modelo que foi desenvolvido, né, o Sérgio, porque ele estava errado. Né? E eles foram mais ainda didáticos, né? Disseram assim, está errado porque não existe essa coisa de plano semi-infinito, né? Porque nós usamos o argumento, né, de que como a fita é muito mais fina do que a largura, do ponto de vista físico, né, isso é como se você tivesse um plano semi-infinito, né? Ele é largo numa direção, mas transversalmente não é. E aí eu mostrei, né, nesse trabalho para eles, né, que se você pega e divide a largura pela espessura, né, isso aqui é um número da ordem 100. Se você vai para multicamadas e você divide a largura da multicamada pela espessura, é da ordem 1000, né? Em microfios, né, como esse que eu usei, é da ordem 200.
Então, é quando você tem um plano que é 200 vezes a dimensão maior, né, no plano do que na espessura. Então, do ponto de vista físico, né, talvez com matemático, né, isso não seja verdade. Né? Então, são coisas que, às vezes, você não sabe que um trabalho está sendo citado mais do que outro, um modelo mais do que outro, mas, na realidade, conseguimos corrigir isso e espero que, desde então, né, eles não consigam, estejam... Tem vários trabalhos que nós publicamos, mas eu quero encerrar, né, já que são 30 anos, né, de gemir, né, usando aqui umas palavras da música daí do Frank Sinatra, né, que arrependimentos, né, tenho poucos, né, tenho a refil, né, mas eu fiz da minha maneira, né, I did my way, então, aproveitando a musiquinha aí dele. E aqui um agradecimento naturalmente aos órgãos de fomento, né, isso aqui é o grupo que ainda aparece, algumas pessoas que espero que retornem lá para fazer algumas coisas conosco, né, e, de novo, esse trabalho foi feito aqui dentro do Instituto, né, Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu peço desculpa pelo probleminha no início, eu passei alguns minutos, mas eu espero que foi só para compensar aí, aquele atrasozinho que eu tive. Muito obrigado. Excelente palestra, professor. Muito obrigado. Vamos às perguntas. Perguntas, pessoal? Professor, boa tarde. Opa, tudo bem? Eu queria, na verdade, só fazer um comentário que no início o senhor falou um pouco da história, né, dos trabalhos de vocês, inclusive parabenizar também. E o senhor mostrou um livro da história da física em Recife. Aí eu adquiri esse livro, vou entender melhor um pouquinho da história, que eu achei muito interessante. E acabei lembrando também, assim, como uma analogia da história do Lattes, né, que também teve dificuldade em obter reconhecimento nas suas pesquisas. Então, achei muito bacana. Vou ler e, quem sabe, numa futura palestra eu pegue um autógrafo aí. Obrigada. Muito bom, legal. Obrigado aí. De fato, esse livro ele foi muito oportuno, sabe? Foi muito importante, não pelo livro em si, não tem vaidades, né? Tanto que foi escolhido, né, pessoas de fora do departamento para contar a história. Porque a história sempre foi contada por mim, por tanta gente. Tinham 5 engenheiros que foram para a USP, foram para São Paulo, voltaram e criaram o departamento. Mas não é assim, né? O departamento de física, ele tinha que ser criado, ele já estava... Havia uma pressão muito grande, né? Quando Leite Lopes, né, saiu de Pernambuco para estudar, né? O Mário Schemberg, né? E tantos outros, né? O Fernando Souza Barro, etc. Não tinha para onde voltar, né? Então havia uma demanda, né? Então por isso que o livro começa desde o início da capitania de Pernambuco, aí foi crescendo a escola de engenharia, né? O Luiz Freire, né, que tem lá a rua, a avenida, que fica o departamento, foi um cara batalhador, ele formou esse pessoal, ele mandava para fora, esperava que voltasse e não vinha. Então tem toda uma história anterior, né, que explica, né, a diferença da criação do departamento de física para em outros locais, quando veio por necessidade da engenharia, por necessidade, mas havia um clima, né, digamos assim, dos matemáticos, né, que davam seminários, etc. Então, esse livro ele é interessante nesse aspecto, sabe? E aí a gente tentou tirar assim a visão individual de cada um dos que chegaram e fundaram o departamento, mas uma visão histórica, né, uma visão feita por quem escreve história sobre história da física, né? Então esses 4 autores, né, eles têm trabalhos, né, livros, né, alguns deles livros sobre a história da física no Brasil. Então, por isso eu gostei de você ter feito a observação, obrigado, né? Agradeço e eu recomendo, né, a todos que possam consultá-lo, né, que faça isso. Acho que é bom para todo pernambucano conhecer um pouquinho dessa história aí. Muito bacana. Valeu. Obrigado. Mais alguma pergunta? Comentários? Não, e o convite já fica, né?
Já deixamos aqui que vamos dar um jeito de trazer o professor Fernando aí para nos visitar presencialmente, hein? Com certeza. Será um prazer muito grande. Se não quiser, a gente traz do mesmo jeito. Eu vou confessar uma coisa, né? Que se eu não tivesse com alguns problemas locais aqui, mas eu pensei que seria presencial. Mas aí, quando você mandou o convite, eu disse, então não vou nem perguntar, senão ele vai dizer, então vamos fazer presencial, né? Mas aí fica para realmente, tão logo seja possível, né? Eu estou curioso, quero conhecer, né, a instituição aí, a infraestrutura, né? E já me colocar aqui à disposição, né, de colaborar no que for possível, né, de ajudar no que for possível. Ótimo, porque já estou pensando no evento de traseiro já. Então Tá já vamos combinar a data aí, com certeza. Alguma pergunta, comentário? E vamos abrir uma sessão de autógrafo, então. Isso é importante. Se não temos, pessoal, vou pedir para todos abrirem seus microfones. Vamos agradecer ao professor Fernando aqui. Ele é excelente. Então... Valeu, eu que agradeço. Obrigado. Professor, sinta-se à vontade se quiser deixar uma mensagem aí para nós, que somos mais jovens, né? Pois é. Como eu comentei antes, né? O que nos torna... Tem vários colegas seus aí, né? E você em particular, né? Que conhece bem o departamento de física e que o que nos deixa, digamos assim, feliz é que foi plantada uma sementinha, né? Vocês conhecem, sabem qual é o caminho que deve seguir, né? Para o sucesso, para conseguir aí financiamento, né? Para desenvolver, né? Tem independência, né? Isso é uma coisa fundamental, né? Eu acho que a colaboração ela é importantíssima, fundamental. Até hoje eu faço, né? Eu viajo, eu vou para laboratório de campo intenso, eu vou troco a amostra, etc. Tal. Mas é fundamental criar uma infraestrutura, né, local, sabe? Eu acho isso fundamental. E como você viu, tem coisas que você pode fazer que não precisa de uma infraestrutura gigantesca ou um financiamento, né, muito grande, né? Você que faz ressonância ferromagnética, né, por exemplo, você pode, né, Já estamos montando aí. Multicamada, etc. Mas eu digo assim, mesmo com coisas mais simples, você consegue fazer, né? Então, esse medidor, esse analisador, né, de network que eu usei, ele é um portátil, né? Ele vai até 20 GHz. Ele é um portátil. Quem comprou foi o Padrão, né? O meu vai de 20 quilos até 2 GB, até 1,8 GB. O que ele tem um portátil, né? Vai de, sei lá, de algumas centenas de kilohertz até 20 GB. É portátil, é uma coisa assim que é para testar antenas, etc. Tal. Mas se você consegue, né, montar e o sinal é relativamente intenso, né, como é na GMI, né? Então você consegue fazer com a eletrônica, né, com equipamentos que não são tão sofisticados. Né? Eu acho que usar um pouquinho da criatividade, né, né? Eu acho que, mas mais do que tudo, né, criar uma independência, né, criar uma estrutura, né, que seja, né, que a instituição passe a competir, né, no mesmo nível com as demais, sabe? Eu acho que isso aí é que é o fundamental, né? Entendeu? Eu sempre digo aí a quem chega no departamento, né, olha, marque seu território, entendeu? Não tem nada, mas com o tempo você vai construindo, porque isso aqui tem que ser seu, né? Senão você vai ficar sempre pendurado a alguém, algum laboratório, alguma coisa, e aí é difícil. Eu acho que, sabe, criar uma infraestrutura é fundamental, sabe? É isso que eu acho que todo experimental, né? E não só experimental, mas todo físico ele tem que ter, né? O teórico ele precisa de uma estrutura mínima também, né? Para simulação, para... E começar com as coisas mais simples. Mas talvez, só a última coisa que eu vou dizer, tá certo? É o que a essência, né, de que fez o departamento ser bem sucedido foi
a união, sabe? Às vezes tem um projeto, aparece uma fonte de recurso, e aí todo mundo quer, e aí às vezes se opinar e se votar, né, numa infraestrutura naquele momento que seja mais completa, né, e que permita começar alguma coisa, é melhor do que fragmentar, sabe? Então isso é uma coisa que Sérgio implantou lá com o CID, né, com Rios, etc., laboratório, né, que era a infraestrutura compartilhada, né, primeiro, né, compartilhada, e segundo, foco, né, tem que ter foco. Se cada um começar a tirar numa direção, aí é mais difícil. Sabe? Verdade. Beleza? Beleza. Valeu, um abraço aí, pessoal. Obrigado aí por Nós é que escutar aí a história.